Das estradas montanhosas do Japão, às pistas de corrida pelo mundo, a história do drift é aquela que todo fã de carro deve conhecer, e é essa história que vamos contar nesse vídeo. O que você sabe sobre as origens do drift? Nos últimos 25 anos aproximadamente, a prática de deslizar um carro com tração traseira em um curso definido deixou de ser uma perseguição noturna ilegal nas montanhas do Japão, para se tornar um esporte profissional conhecido mundialmente. Há muita deseducação na grande mídia sobre a popularização do drifting. Filmes como Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio se tornaram o ponto de referência do jornalista preguiçoso sempre que uma notícia sobre o esporte aparece, mas vá um pouco mais fundo, e você logo aprenderá que a arte de drifting tem muito mais a ver com o automobilismo tradicional, do que com neons, carros tunados e atuação ruim. Embora a prática de dirigir de lado já exista há quase tanto tempo quanto os humanos correm de automóveis, as bases do drift, como a conhecemos hoje, são frequentemente atribuídas a Keiichi Tsuchiya, comumente referido como o rei do drift que popularizou o esporte em meados da década de 1980. Tsuchiya não foi o primeiro piloto japonês a dominar a arte do drift, no entanto, esse prêmio antecede o envolvimento do rei do drift, em cerca de 20 anos antes. O traço remonta ao seu início absoluto no Japão, e o nome Kunimitsu Takahashi surge. Takahashi é um ex-piloto profissional de motociclismo e automobilismo, e foi de fato o primeiro piloto japonês a ganhar um grande prêmio de motocicleta na Alemanha, em 1961. Após uma lesão grave sofrida em um acidente durante um evento de motociclismo de 1962, ele mudou de categoria e começou a correr de automóvel em 1965. Takahashi correu de tudo, da Fórmula 1 à GT2, ao longo de sua carreira, mas foi seu estilo de direção no All Japan Touring Car Championship, que mais tarde se tornou a Super GT, durante a década de 1970, e chamou a atenção dos corredores de rua japoneses e acabou inspirando o esporte de drift. Para combater as inadequações de aderência dos pneus de corrida da época, Takahashi se aproximava das curvas em alta velocidade em seu Akozuka Nissan Skyline, levando o carro a uma derrapagem antes do ápice da curva, antes de entrar nas retas, mantendo uma alta velocidade de saída. Seu domínio da técnica em todas as condições o levou ao topo do pódio várias vezes, com os competidores incapazes de igualar sua velocidade nas curvas. Muito parecido com a forma como as corridas de Stock Car e a NASCAR evoluíram de corridas ilegais, o drift seguiu um caminho semelhante. Os corredores de rua ilegais japoneses começaram a correr em estradas nas montanhas, em uma tentativa de definir o tempo mais rápido. Alcançando o limite de aderência nessas estradas sinuosas, e inspirado nas corridas de Takahashi na época, o estilo drift começou a ganhar força entre os jovens. Um desses pilotos era um jovem Keiichi Tsuchiya, cuja habilidade natural de manter derrapagens de curva em velocidade com seu Toyota Sprinter Trueno 86, levou a estabelecer uma reputação elevada como Dorikin, ou Drift King nas estradas de montanha. O personagem de animação Takumi Fujiwara, da série de anime japonês Initial D, foi baseado em Tsuchiya. Através de dias e noites treinando drift, Tsuchiya rapidamente melhorou sua habilidade de dirigir e eventualmente participou de campeonatos profissionais, como o All Japan Touring Car Championship, assim como seu herói Takahashi. Tsuchiya estava quase imparável, mas ele não podia deixar suas raízes de piloto de rua para trás. No final dos anos 80, o estilo drifting rápido e ilegal de Tsuchiya foi apresentado em um curta-metragem chamado Plusp, que o levou a ter sua licença de corrida revogada por um curto período de tempo. Plusp pode não ter ajudado a carreira de piloto de corrida de Tsuchiya no curto prazo, mas provou ser um momento crucial no crescimento do drift, como um passatempo, e eventualmente como um esporte. A revista japonesa Touring Car Boy sediou a primeira competição de drift em 1986, e em 1989 outra revista chamada Video Option, sob o controle de Daijiro Inada, e com a ajuda de Tsuchiya, criou a primeira competição de drift sancionada, chamada Ikaten. A competição não estava no formato que conhecemos hoje,
mas em vez disso apresentou equipes de 5 pilotos de drift como uma equipe por valor de entretenimento. Fora as competições legalizadas, foi também em meados dos anos 90 que muitos jovens pilotos ilegais tomaram as montanhas do Japão praticando drift, na sua mais pura essência. A popularidade crescente dos eventos Ikaten pavimentou o caminho para o Campeonato Profissional de Drift All Japan de Inada em 2000. O evento inaugural ocorreu no circuito Ebisu em Fukushima, com Tsuchiya e Manabu Orido como juízes. Uma lista de mais de 40 pilotos foram julgados em navegações individuais do curso. Este evento contou como a primeira rodada do campeonato de 2001, e a série foi rapidamente renomeada para Grande Prêmio D1. Da segunda rodada em diante, nasceu a ideia de 2 pilotos competindo frente a frente, em um formato de eliminação de corrida dupla. Este formato permanece até hoje, como a base de todas as competições de drift em todo o mundo. Tal como acontece com os interesses de corrida de Tsuchiya, o drift sempre manteve 2 caminhos muito diferentes: o lado ilegal das corridas de rua e o lado competitivo profissional. Muitos argumentarão que a herança do drift está nas estradas das montanhas e que as competições de drift não seguem o espírito de onde a arte se originou. No entanto, como você já descobriu, o local de nascimento do drifting foi tanto nas pistas de corrida quanto nas estradas das montanhas japonesas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, para continuarmos a fazer vídeos toda semana. Até a próxima!